Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Morelato e hoje nós vamos tentar responder a pergunta: por que os equipamentos eletrônicos estragam? Você já usou algum equipamento eletrônico, digamos um televisor, por muitos anos e comprou um equipamento mais moderno e aquele equipamento antigo, então você guardou, por exemplo, em um armário? Depois de algum tempo, digamos, você vai ter que entregar aquele televisor, por exemplo, ao seu filho que vai morar em algum lugar, vai estudar em outro local. Claro, um televisor mais antigo, mas que de toda forma vai resolver o problema dele. Só que, qual foi a sua surpresa que aquele televisor que funcionou anos e anos e nunca sequer estragou, você liga o equipamento então e verifica que o equipamento não está funcionando, o televisor não está funcionando corretamente, ou nem sequer mesmo liga. Muito bem, por que isso pode ter acontecido? Por que o televisor que ficou parado lá durante tanto tempo e funcionou durante tantos anos, do nada parou de funcionar? Outra questão também que pode ocorrer é que, digamos, você assistiu televisão, estou citando o exemplo da televisão, que é muito corriqueiro, o dia todo. Você maratonou uma série, você assistiu o dia inteiro. E lá pela noite, quando você precisava dormir, logicamente, desligou esse aparelho que funcionou corretamente todo aquele tempo enquanto você ficou assistindo aquela série. Muito bem, no outro dia, quando você vai ligar o televisor, qual é a sua surpresa? Que ele não liga. Aí você se faz a seguinte pergunta: puxa, mas ele funcionou tão bem ontem, ele estava funcionando tão corretamente, sem nenhum problema, por que depois que eu desliguei, ao ligar agora ele estragou? Mas por que estragou? Foi mandinga, olho gordo? O que aconteceu com esse televisor? O que foi que aconteceu que fez ele parar de funcionar? Bom, o que nós precisamos saber inicialmente é que todos os equipamentos eletrônicos têm uma designação de fábrica, inclusive chamada de MTBF. Seria um tempo médio entre falhas aí. Todo equipamento, ao ser produzido, tem um MTBF já previsto, que diz respeito à quantidade de horas que esse equipamento vai operar até que ocorra uma falha. Então, a quantidade de tempo que ele fica parado em função da quantidade de tempo que ele fica funcionando. Inclusive, você já deve ter percebido que, na maioria das vezes, os equipamentos estragam após a garantia. Isso não é uma coisa aleatória, isso é feito de propósito, ou seja, aquele equipamento já é previsto para que apresente, entre aspas, os problemas a partir daquela garantia prevista. Isso é óbvio, senão existiria um prejuízo. Então o que acontece? Bom, vamos lá. Tudo estraga. Naturalmente, tudo tem uma vida útil, até nós. Nós também temos uma vida. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos um tempo, né, de validade, digamos assim. Né? O que acontece? Todos os equipamentos eletrônicos têm uma vida útil, logicamente. Conforme a qualidade de produção desses equipamentos, eles vão durar mais ou menos. Então, por exemplo, tem aqueles equipamentos que têm aquela definição para uso militar. Então, esses aí tem que ter uma robustez muito maior. Tem aqueles equipamentos que são, aqueles componentes que são feitos para uso doméstico, naturalmente vão ter uma robustez, um tempo de vida proporcional a essa questão, a esse quesito, o MTBF a partir disso. Ok, sabendo isso, então nós vamos entender que todo equipamento eletrônico estraga. Isso é inevitável. Só que por que acontecem esses problemas? Vamos lá. Existe algum componente eletrônico que tenha, por exemplo, validade ou tenha que funcionar permanentemente? Existe algum componente eletrônico que possa fazer, por exemplo, que algum equipamento dure menos? Sim. Por exemplo, existem baterias. As baterias têm que ter um tempo de carga, elas têm que ser recarregadas frequentemente, porque se elas atingirem um limite mínimo, você não mais conseguirá carregar essa bateria. Então, aqueles equipamentos que têm pilhas ou baterias embutidas já vão ter problema de ficar desligado a tomada. Também existe um componente eletrônico que, se você não conhece, você está vendo aí na imagem agora, se chama capacitor eletrolítico. Na verdade, ele é uma série específica de capacitor, que é um componente eletrônico que armazena a carga elétrica. Qual é o problema desse componente ou qual é a funcionalidade desse componente? Para você entender. Esse componente, ele guarda carga elétrica, como se fosse um balde que você enche de água. Ele guarda aquela água por algum período de tempo. Só que pense assim, vamos supor que o balde tem um furo. Existe uma certa quantidade de água que vaza por aquele balde. E quanto maior for aquele furo, ou mais vazar a água, por exemplo, menos tempo ele vai ficar com água dentro. Seria equivalente a um componente eletrônico, capacitor, que você tem uma fuga de energia maior, ele fica com menos tempo de carga. A característica desse componente é que ele tem na sua estrutura uma isolação, um isolante, feito a partir de um óxido que acontece a partir de uma reação elétrica. Aqui, por exemplo, tem
Então por isso que a eletrólise é presente nesse capacitor. Ele é feito, esse funcionamento, esse princípio básico desse capacitor é porque ele tem uma camada isolante que acontece por causa da presença de eletricidade. E tem a ação de elementos ácidos que vão provocar o que a gente chama de eletrólise. E essa eletrólise, então, vai causar o efeito desse isolante, né, dessa camada isolante no componente. Essa estrutura interna que tem uma acidez vai começar a corroer o próprio componente. É como se ele se autodestruísse. Ou seja, esse ácido vai começar a corroer internamente. Para que o componente eletrônico funcione, você tem que ligar novamente ele na eletricidade para que a eletrólise provoque novamente uma recobertura de isolação, ou seja, ele recobre novamente aquela camada isolante, recupera de novo a parte isolante. À medida que você desliga, religa, desliga, religa, ele vai sempre de tempos em tempos repondo aquela estrutura isolante. O que acontece se você deixar esse componente, que está presente na maior parte dos equipamentos eletrônicos, televisores, aparelhos de som, celulares, etc. Claro que nós temos os mais modernos hoje, obviamente. Mas se você deixar ele muito tempo parado, uma coisa vai acontecer. Aquela camada isolante vai começar a se destruir. A partir disso, o componente se danifica, ele entra em curto-circuito. E aí quando você ligar ele não funciona mais. Por essa razão, se você ligar um equipamento eletrônico que ficou algum tempo parado, lá guardado no armário, você colocar na tomada e ele porventura não ligar, pode ser que sejam capacitores que tenham apresentado problema. Isso é uma coisa comum, corriqueira. Inclusive muitos técnicos vão lá e trocam os capacitores eletrolíticos, que normalmente é o problema que acontece. Então esse é um problema que ocorre nos equipamentos eletrônicos que ficam guardados. Aqueles que têm bateria, têm pilha ou têm capacitores eletrolíticos, eles vão se danificar com o passar do tempo. Então, pessoal, se um equipamento eletrônico ficar parado algum tempo, por exemplo, no armário, ele provavelmente vai se danificar na estrutura interna com relação aos capacitores. E aí, no momento que você ligar ele, ele vai apresentar problema, porque ele se danificou. Então você não pode deixar o equipamento muito tempo parado. O ideal é que pelo menos de 4 em 4 meses você ligue ele durante uma meia hora, uma hora lá, para poder repor a camada de isolação dos capacitores. Isso é o recomendado. Bom, vamos falar agora sobre a umidade. Se você deixa o equipamento parado, ele vai ter ação, principalmente em lugares onde tenha bastante umidade. Ele vai estar num armário, vai estar fechado lá, ele vai começar a absorver a umidade. E tem componentes eletrônicos, principalmente os capacitores cerâmicos, e outros componentes que absorvem a umidade como se fosse uma cerâmica. Justamente eles são cerâmicas, né? As cerâmicas têm a característica de absorver a umidade. Muitos deles têm proteção, outros não. E essa absorção da umidade faz com que altere as características dele. Eles funcionam igual num capacitor eletrolítico. A diferença é que um capacitor eletrolítico tem polaridade, ele tem lado, né, positivo e negativo. O cerâmico não tem lado positivo e negativo, né? Ele não existe definição de lado. Se você ligar esse componente eletrônico com umidade, naturalmente ele vai ter uma sobrecarga de corrente e pode vir a danificar por causa da umidade, ou então apresentar um dano em outro componente por causa daquele capacitor que estava com umidade, que apresentou uma corrente elétrica que não deveria e provocou uma queima de outro componente eletrônico. Isso é comum de acontecer. Terceiro motivo, oscilações na rede elétrica. Oscilações de energia na rede elétrica podem provocar danos a componentes eletrônicos, principalmente se houver elevação excessiva dessa energia e, porventura, aquele equipamento não tem uma estabilização de energia tão adequada e isso poderá acarretar problemas de queima ou então dano naquele equipamento. Quarta razão, insetos. Muitos insetos fazem da parte interna de um aparelho a sua moradia. Então a gente tem formigas, baratas, ratos e até outros animais, outros insetos, né, que podem porventura se alojar dentro de equipamentos eletrônicos. Inclusive, como curiosidade,
a gente usa o termo bug para a computação, para aquele software que não funciona corretamente. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu lá no início da era da computação, quando uma mariposa se alojou dentro de um equipamento eletrônico que tinha válvulas, as válvulas eletrônicas. Num vídeo seguinte, aí nós vamos falar também sobre válvulas aqui. As válvulas, que eram antecessores aos componentes eletrônicos chamados de transistores, essa mariposa que se acomodou dentro de um circuito lá, entre duas válvulas. E quando parte de um circuito estava executando um programa, passava pelo acionamento daquelas válvulas em específico. E aquelas válvulas faziam com que houvesse uma circulação de corrente por meio da mariposa e o sistema entrava em colapso. Então, chegava só naquela parte do programa e dava problema. Dava problema por quê? Porque acionava o equipamento, o hardware, as válvulas, a partir da passagem daquela parte do programa, e aí o equipamento dava problema. Então ficou conhecido como bug, né? Inseto, justamente por causa da mariposa lá dentro, que causou esse problema. E aí, logicamente, a gente pode ter insetos que morrem dentro de equipamentos elétricos, eletrônicos, e que vão provocar passagem de corrente elétrica por pontos onde não deveria. E isso pode provocar a queima de um equipamento, ou até mesmo o não funcionamento. Líquidos. Você pode acidentalmente, por exemplo, derramar água, sucos, refrigerantes dentro de equipamentos eletrônicos, e isso naturalmente vai provocar, principalmente por causa da presença de açúcares e também elementos ácidos. Os refrigerantes de cola são os piores nesse aspecto, porque eles têm ácido, eles vão provocar queima, até um dano irreversível nesse equipamento por causa da presença daquele líquido. Outro problema corriqueiro que a gente observa em equipamentos eletrônicos também diz respeito à solda. Então, quando você faz a solda daquele equipamento, muitas vezes aquela solda não saiu industrialmente como deveria, ou apresentou algum tipo de falha. E aí, quando com o passar do tempo, com o aquece, né, do equipamento, né, ligou ele aquece, ele dilata, depois ele contrai. Aliás, é um outro problema que a gente observa, que a gente vai falar logo a seguir. O dilata-contrai pode causar problemas, além da solda, também nos componentes eletrônicos. Imagine que você pega, por exemplo, um objeto e você começa a fazer um movimento frequente de entorta, desentorta, entorta, desentorta. Ele vai acabar o quê? Quebrando. Então imagine que a maioria dos equipamentos eletrônicos tem um problema com relação ao aquecimento e resfriamento. Ele se dilata, contrai, dilata e contrai, que acaba rompendo, né, estragando componentes e até mesmo a própria solda dos componentes que estão presentes ali naquela placa de circuito, por exemplo. Outra questão é que tem componentes eletrônicos que apresentam uma certa vida, né? Por exemplo, lasers. Você já deve ter visto que determinados equipamentos que possuem laser apresentam em algum momento da vida problema. Por exemplo, quando se usava mais leitores de CD, DVD e até videogames que usavam lasers, né, usavam CDs ou DVDs, era comum a queima do leitor laser, porque o leitor laser tem uma vida útil, quer dizer, ele se destrói com o passar do tempo. Ele acaba tendo uma vida curta, né, uma vida mais curta. Ou seja, o MTBF do componente é mais curto que o do equipamento em geral. Então, pessoal, outra questão que a gente pode responder a partir daqui, já se encaminhando para o final do vídeo, diz respeito ao seguinte: imagine que você tem uma corda, que você vai puxar um veículo, um automóvel. À medida que você tem aquele veículo, aquele automóvel parado e você puxa a corda, você concorda comigo que o momento de maior esforço daquela corda vai ser quando você estiver no repouso, você tiver que tirar aquele automóvel, aquele carro do repouso para ele entrar em movimento. Então aquele é o momento mais crítico. A mesma coisa a gente tem os capacitores que eu falei lá no início, eles são componentes críticos nesse aspecto. Por quê? Imagine o seguinte, você tem um balde vazio. Qual é o momento em que o balde vai estar com maior capacidade de absorver água? Quando ele estiver vazio. Quando o capacitor vai ter a maior capacidade de absorver energia, já que ele guarda energia? Quando ele estiver vazio. Então significa que no momento inicial ele vai puxar a máxima quantidade de energia, ele vai dar um pico de energia, um pico de corrente. Vai haver uma carga naquele momento ali. O que acontece? O capacitor, quando você liga ele, né, liga o equipamento eletrônico na tomada, todos os capacitores em geral estão descarregados. Então vai ser o momento de maior estresse daquele circuito.
ele vai ter um pico de carga dos capacitores. Por exemplo, eu citei o exemplo do automóvel, que você tem uma corda que você vai puxando ela frequentemente. E ela vai se esfiapando, né? Ela vai arrebentando à medida que você vai fazendo esforço, né, naquela corda. O capacitor ou os componentes eletrônicos estão ligados diretamente, né, nas proximidades dos capacitores ou então a partir deles, vão sofrer esse, né, esse esforço acima do normal, vamos dizer assim, só no momento de ligar. Depois que os capacitores se carregaram, aquela energia se estabiliza. Aí eu já respondo aquela pergunta que eu fiz lá no início. Mas por que um equipamento eletrônico funcionou o dia inteiro e queimou lá no outro dia, quando você, no caso, foi ligar ele, né? O que acontece? Por causa dos capacitores que estavam ali num fiapinho, né? Vamos dizer assim, imagina a corda, num fiapinho para arrebentar. E aí você ligou aquele componente eletrônico, veio o pico de energia naquele momento e ele já estava, digamos assim, fragilizado, aquele componente, e acabou vindo a queimar naquele momento que você ligou. Bom, pessoal, ainda para finalizar, uma coisa um pouquinho mais complicada, mais a nível de engenharia, mas eu não vou entrar em detalhes, eu só vou citar. Existe o que a gente chama também de migração de partículas. Imagine que quando você faz a conexão entre dois dispositivos que têm materiais diferentes, por exemplo, ouro e cobre, né, você faz uma junção entre eles, vai acontecer uma migração digamos assim, de elemento de um para o outro. Depende da estrutura que quem vai migrar para quem. Essa migração de um material para o outro, que vai depender dos materiais envolvidos, vai começar a fazer alteração daquele dispositivo. Então, por exemplo, a gente tem os semicondutores, que têm a característica de serem semicondutores, porque a gente vai falar em determinado vídeo aqui também sobre isso, né? Então aguarde os próximos vídeos aí. O que acontece? Essa migração vai alterar as características originais daquele elemento, que ele é um elemento semicondutor naturalmente. Portanto, poderá apresentar problema, vai perdendo a sua característica, né, com o passar do tempo. Pessoal, outra questão também que a gente pode abordar é a questão de variação térmica. Ou seja, imagina um lugar onde esteja muito quente e haja um resfriamento muito rápido no intervalo de tempo curto. Isso, como eu disse, vai provocar aquela dilatação e contração dos componentes, e essa dilatação e contração dos componentes, que é mecânica, vai, né, acarretar problemas naquele dispositivo. Alguns vão dilatar um pouquinho mais rápido, outros vão dilatar um pouquinho mais devagar, e isso pode ocasionar fraturas internamente. Por isso que todos os equipamentos têm uma temperatura de operação máxima e mínima, para que eles possam, digamos assim, dentro daquela variação de temperatura, operarem adequadamente. Então é isso, gente. Obrigado por você ter permanecido até aqui. Espero que as dúvidas tenham sido respondidas. Se por acaso ficou alguma dúvida aí, não deixa de colocar aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.